Nós somos homens espirituais. Olha que lindo, né? Nós somos homens espirituais e não carnais. Gilberto, como que você sabe que nós somos homens espirituais? Porque o homem espiritual é aquele que já nasceu de novo, é aquele que tem relacionamento com Deus, amizade com Deus, intimidade com Deus, e ele não vive mais das suas ideias frívolas, né? Ele não faz nada mais que desagrada a Deus. Ele renuncia a muita coisa que ele queria fazer. Muitos de nós aqui queríamos. Nós temos um lado. O homem é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. Nós temos 2 muito perigosas, né? Lógico que o corpo está voltado para o mundo, o espírito é o sopro de Deus e a alma é o canal de ligação entre um e outro, né? Então nós temos uma carne fraca, o próprio Deus nos trata assim, nós temos uma carne extremamente fraca e que essa carne queria, porque queria estar no mundo, né? Não só nesse carnaval, mas em todos os carnavais, em todas as festas, em todos os bares, em todos os momentos, né? E nós então estamos negando essa carne. Olha que coisa linda, olha que descoberta maravilhosa nossa, né? Nós estamos negando essa carne, nós estamos dizendo não, em prol de Deus, em prol do Espírito, em prol do espiritual, nós estamos dizendo para a carne: não, eu não vou, não, eu não vou. Nós estamos, através dessa união com Deus, vencendo o Satanás, porque o Satanás está o tempo todo tentando derrubar a gente através dos prazeres carnais, de forma que nós somos homens espirituais, né? E isso é motivo de muita alegria nesse dia de hoje, né? Quantas pessoas aí estão nesse mundo hoje, vai bater no peito e dizer: meu Deus, o que eu fiz com a minha carne, né? Quantas pessoas hoje nessa quarta-feira estão dizendo: tá arrebentado, né? Porque tudo que a carne quis, a pessoa fez. Significa que são pessoas carnais, são pessoas do mundo, são pessoas que vivem a carne, vivem o lado de fora, né? Vivem aquilo que os olhos estão vendo. É como a Peppa viver o que os olhos dela estão vendo. Ela vê o sexo, ela vê a bebida, ela vê a droga, ela vê... E tudo que ela vê, ela quer lambuzar, né? Quer ir lá e lambuzar, e cheirar, e gozar, e trepar, né? E eu já fui assim, né? Você gostar de lambuzar, ai que delícia que é a mulher, a bebida, o carnaval, a festa, a tara, ai que trem bom. Isso é homem carnal. Eu já fui carnal. Muitos e muitos anos da minha vida eu mantive a força toda que eu tinha, na minha carne, a força da carne. A carne quer, nada segura. A carne deseja, nada segura. A carne é o ser humano que, quando a Peppa é carnal, o diabo chega, só dá um toque, ela já vai. Se a Peppa for espiritual, o diabo chega, tenta, e ela permanece firme. O diabo chega, tenta, permanece firme. O diabo tenta, permanece firme. O diabo pressiona e ela rebate com poder. O diabo pressiona, ela rebate com poder. Pressão, poder, pressão, poder. Aí sim é uma pessoa espiritual. Por isso que uma pessoa espiritual sofre. Uma pessoa espiritual é uma pessoa sofrida. Porque a pessoa espiritual, gente, o ser humano espiritual, igual nós somos, todos nós somos, é muito sofrido, porque a pressão é grande demais. Por que a pressão que a gente sofre é grande? Primeiro, Satanás não quer perder a gente. A pressão é muito grande. Segundo, nós gostamos mesmo, porque nós somos doentes, obsessivos, compulsivos, né? Muita gente bebeu nesse carnaval
para ficar alegre, para pular, para ganhar ânimo. Essas pessoas não são doentes. Essas pessoas são pessoas que o organismo tolera o álcool. Ela bebeu simplesmente para pular, para dançar, para divertir, para extravasar, vamos dizer assim, né? Essas pessoas, a hora que acabou de pular, acabou, parou de beber. Acabou o bloco ali, elas foram embora para casa, porque não tinha mais o que pular, não tinha mais onde extrovertir, acabou. Essas pessoas não são doentes, não são doentes. Ontem eu fui levar minha filha e mais 2 amigas dela lá em Belo Horizonte, para elas irem num bloco que elas queriam lá. Aí eu e a Laine sentado lá no estacionamento, veio um hominho, tadinho, mundano, totalmente alcoólatra, usuário de crack, magrinho, né? Você me dá uma marmita? Moço, né? A Laine conversou com ele. E eu, caboclo no carnaval, fiquei quietinho pensando, caboclo no carnaval, em plena festa, aquilo ali é orgia pura. Caboclo tá preocupado com marmita, né? Olha para você ver o que é doença. É diferente, porque os outros foliões estavam preocupados em ter sexo, transar, né? Pegar uma mulher bonita, levar para o motel, sei lá para onde, beijar, sei lá o que eles queriam fazer, né? O alcoólatra, tadinho. Porque para ele o carnaval não mudou nada. Ele estava ali na praça, dizer que fazia 40 dias que estava dormindo naquela praça, para ele carnaval, a festa da carne dele é todo dia, né? E nós somos assim. E se a gente não tomar cuidado, a gente volta a ser carnaval 365 dias por ano. Esse ano é 13, tem uma mais. 366 dias por ano. Você já imaginou? Porque tem gente que bebeu, que usou, que não sei o que, cheirou loló, para ficar animado. Mas passou, acabou. E nós? Tá vendo a diferença do alcoólatra, do drogado, do dependente químico ou não? Teve muita gente que veio provavelmente nesse boteco aqui, ó, nesse trem aqui, ó, e bebeu chopp, não sei o que, para descer o bloco, sei lá, para pular o carnaval, para ficar animado atrás do trem. Acabou o carnaval, acabou aquilo ali, foi embora para casa, pronto, acabou. Hoje está todo mundo de terno, gravata, trabalhando lá no fórum, lá não sei na onde, lá no juiz, promotor, delegado, sei lá o que, né? Tá lá firme, não é doente. Eles não precisam de 12 passos. Eles não precisam de palavra de Deus. Eles não têm nada para vencer, ué. Vai vencer o quê? O caboclo não tem doença para vencer, ué. O que eles têm? Me explica o que um não doente tem para vencer. A palavra de Deus, eles não precisam mensagem, seu cordeiro, dependente. Não, tudo bem, todos nós precisamos de Deus, mas está vendo por que nós somos escolhidos? Porque eles podem optar pela palavra de Deus. Nós somos obrigados. Eles podem, Elvis, eles podem se unir a Deus, se for do gosto deles, ou se Deus assim os chamarem. Porque eles não têm nada para vencer, ué. E nós que somos dependentes químicos? Nós somos obrigados a juntar com Deus sob pena de morrer na dependência química. O nosso chamado é um chamado muito mais profundo. O chamado do dependente químico para Deus é um chamado quase que de ou você vem ou você morre. Salvação. De salvação. Nós não temos saída. Você está falando e mesmo assim,
eles com essa bebedice deles, eles conseguem entrar no reino do céu, porque acho que a Bíblia fala Não, que... de maneira nenhuma. Ah, Porque, gente, não é bebedice que vai tirar a pessoa do reino do céu. Todas as pingas, Xavier, que eu e você bebemos, todas as drogas que nós usamos, não vai nos tirar do reino dos céus. Para entrar no céu, o que precisa? Ser um homem espiritual e batizado. E o que é um homem batizado? Aquele que nega o mundo. O batismo nada mais é do que você negar o mundo. É você negar o capeta, é você negar a tentação, é você negar o prazer. Um homem batizado, um homem espiritual, é um homem que nega a carne. Não, é gostoso, mas eu não posso. Um homem espiritual, aqui está a Peppa espiritual e o Zé Mané carnal. O demônio atenta os dois na mesma intensidade. Mesma coisa, a tentação é a mesma. Ou talvez até a tentação aqui é maior na espiritual. Por quê? Porque quando esse aqui foi tentado, até os pititicos dos demônios chegou e já foi junto. Porque é carnal. É vendida ao pecado. É a Eva. A Eva, o demônio chegou perto dela e falou assim, ó, você está vendo a fruta? É de aspecto agradável. E o demônio começou a inventar mentira para ela. E o demônio falou assim, ó, se você comer essa fruta, você vai ter o mesmo poder de Deus. A Eva ficou doida. Falou, nossa Senhora, me dá essa fruta que é tudo que eu quero. Ou seja, a Eva passou a ser uma mulher carnal. Fácil de ser dominada, fácil de ser enganada, fácil de ser conduzida. Um homem velho. Um homem que não tem Deus no seu... Por mais que a Eva caminhou com Deus, por mais que a Eva conhecia Deus, mas ela foi enganada, foi traída, né? Ou seja, o demônio chegou perto dela e falou assim, ó, você vai ser igual a Deus. O demônio chega perto da gente hoje e fala assim, você vai ficar aí no carnaval? E muitos, talvez, de nós, graças a Deus, nós aqui somos homens espirituais. O demônio falou, vocês vão ficar aí no carnaval? Talvez muitos de nós pensamos assim, mas você vai ficar aí quietinho? E aqueles que são carnais, que não é homem espiritual, a hora que o demônio falou, fala, abre o portão, deixa eu ir embora, né? Porque, gente, um homem espiritual, como nós somos homens espirituais, graças a Deus, o demônio chega e fala assim, olha, você tem mulher só de calcinha lá na rua, você vai ficar aí? Aí você... A vontade é a mesma do homem carnal, porque nós também temos carne. O homem espiritual também tem carne, também tem sexo, também tem tesão, também tem desejo. O homem espiritual é o mesmo do carnal, não muda nada. A carne é a mesma fraqueza. Não é que a carne do homem espiritual se torna forte, não. É o vínculo do homem espiritual com Deus que o segura. O homem carnal, não precisa nem do demônio assobiar e já foi, né? Ele já está lá. O homem espiritual, não. O homem espiritual que somos nós vamos falar assim, mas e minha união com Deus? E o meu batismo? E a minha fé? De forma que o que está no interior começa a ter valor na nossa vida. O Elielso começa a dizer, mas e o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? E o Deus? E o Espírito Santo de Deus? Esse aqui não pensou em nada. Ele é carnal. Ele não tem nada dentro dele. Ele está vazio. É um homem vazio. É um homem que, se ele não for, ele chora. Se ele não for, ele esperneia. Porque ele está vazio. Aliás, se ele não for, ele dá um tiro na cabeça. Aliás, ele já esteve preparado o ano inteiro para ir nesse momento. Ele já preparou o ano inteiro para ir nesse momento, para gozar, porque a vida dele é gozar do lado de fora.
Ele não tem nada dentro dele, ele é carnal. Um ser humano carnal, ele é um homem do carnaval mesmo. Ele prepara a fantasia dele. Já tem gente que já vai começar a juntar dinheiro para o carnaval do ano que vem. Por quê? Ele só se preenche com aquilo. O homem carnal só se preenche com o carnaval. Com a festa, com a bebida, com a droga, com o sexo, com a pornografia, com a bebedeira. Ele só se preenche com isso, ele não tem mais nada. Se ele olhar para dentro dele, é um vazio sem fim. É um vazio, é um oceano vazio, é um mundo vazio, uma escuridão. E se não tiver a bebida, se não tiver a droga para ele não dá conta de sobreviver. Esse é um homem carnal. E nós que somos espirituais? O homem espiritual é um homem que ele tem algo dentro dele. Existe um algo dentro de nós. Por mais que nós estamos negando o mundo, e chega a droga, e chega o carnaval, e chega a calcinha, e chega a mulher, e chega a beleza, e chega a oportunidade de sexo, e chega a orgia, e chega tudo, e nós vamos só dizendo não, 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 não. É porque esse homem tem algo dentro dele que sustenta ele. Tem algo dentro dele que ele diz, não, isso não é tão importante como o que está no meu interior. Isso é gostoso, mas não é tão importante quanto o amor que eu tenho com o meu Deus e o amor que Deus tem comigo. Isso não é importante para mim. Essa droga, essa bebida, ela é prazerosa e eu já conheço, porque eu sei que o trem dá prazer mesmo. E gozar é bom, e lambuzar é bom, é gostoso, a beleza, a orgia, tudo é gostoso. Mas a pessoa não está vazia. A pessoa não precisa se lambuzar do lado de fora. Ela tem algo dentro dela. Nós temos algo dentro de nós chamado Espírito Santo de Deus. Cada um de nós aqui tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. E esse Espírito Santo de Deus é suficiente para o homem viver. Eu vivo com o Espírito Santo de Deus. O Soiraí vive com o Espírito Santo de Deus. O Elvis vive com o Espírito Santo de Deus. De forma que se a gente viver com o Espírito Santo de Deus, eu vou precisar do quê para frente? Ah, Gilberto, mas você não precisa de mais nada. A palavra de Deus diz que Deus sabe que vós precisais de tudo isso que você está pensando. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro o Espírito Santo de Deus. Nós somos homens espirituais. O demônio tentou e teve que sair com o rabinho no meio das pernas aqui. Que aqui com a bênção de Deus não levou ninguém. Isso é um homem espiritual. O homem espiritual é aquele que o demônio vem e sai de mão abanando. Não encontra o homem velho, mas o demônio encontra o homem novo, junto de Deus. Um homem vinculado com Deus, um homem que teve o despertar espiritual. O demônio encontrou pessoas firmes na fé, pessoas de Deus, de forma que o demônio foi embora, os capetinhas vai chegar lá e vai dizer, não tive como conseguir levar ninguém. E o demônio então, o chefão vai falar, nós vamos ter que aumentar o time para tentar derrubar lá. E ele não se cansa, ele vai mexer e vai fazer a armadilha dele de novo. E não tem problema, porque nós vamos continuar sendo de Deus. Nós vamos continuar sendo homens espirituais, ligados a Deus. De forma que nós vamos ser homens novos, nascidos de novo, renascer para uma vida nova.
De forma que o demônio chega, a tentação chega, a opressão chega, e nós vamos vencer essa pressão com poder superior, com o Espírito Santo de Deus, com a nossa oração, com a nossa fé, com a certeza de que eu sou de Deus. Como isso é bonito, como isso é importante, cada um de nós hoje bater no peito e dizer assim: eu venci, com o Senhor eu venci. Porque nós vencemos, gente. Vocês já imaginaram o que nós perdemos lá fora? A carne? Vocês já imaginaram o que a nossa carne perdeu nesse carnaval? Você já imaginou eu em Copacabana? O que a minha carne ia aprontar ali? Olha o que a nossa carne abriu mão. E por que nós perdemos todo esse gozo, esse prazer, essa delícia que teve esses 3, 4, 5 dias? Por que nós abrimos mãos disso? Porque tem algo dentro de nós, uma luz dentro de nós muito forte. Nós temos uma luz muito profunda, nós temos um vínculo muito grande com essa luz. E quando essa luz nos chama, como tem nos chamado, não há carne no mundo que consegue abandonar essa luz. Por isso que ontem também, se alguém verificar quantas igrejas não estavam fazendo retiro para Deus. Aqui no Monte Cabral teve retiro da renovação carismática, né? Lá na Canção Nova, quantos retiros espirituais, né? Onde pessoas ficaram ali 3 dias, o tempo todo em contato com Deus, em contato consciente com Deus através da prece e da oração. Então você vê que nós somos realmente nesse mundo joio e trigo. Milhares de pessoas de calcinha para a rua, né? Comendo, trepando, bebendo, fazendo farra, ou seja, aproveitando. Parece gostoso, não parece? E milhares de pessoas recolhidas, buscando entrosar ainda mais com Deus, buscando a sua espiritualidade, buscando a sua fé. Como que justifica isso? Por que o ser humano é tão diferente um do outro? Por que no mesmo instante em que o mundo celebra a festa da carne, milhares de pessoas estão buscando a sua fé? Como que explica isso? Onde que tem a explicação disso? Gente, mas por que tem gente indo para a festa e tem gente indo para o monte orar? Por que tem gente indo trepar e tem gente indo justamente se recolher? Porque esse pessoal da carne, gente, é o joio. Esse pessoal, igual o Xavier falou ali, mas esse pessoal que está bebendo, esse pessoal não está perdendo o céu? Só de ir no carnaval? Não. Só de beber no carnaval? Não. Só de usar droga? Não. O sol nasce tanto para esse pessoal que está indo para o carnaval, quanto esse pessoal que está indo para o retiro. Deus ama tanto esse pessoal que está indo para o mundo, para o caminho largo, quanto esse pessoal que está indo para o caminho estreito. A única diferença, Deus está no centro. Tem uma turma indo para a direita, outra turma indo para a esquerda. A única diferença é que estes aqui são batizados. São homens que já negaram o mundo, são homens espirituais. São homens que já entregaram sua vida e sua vontade aos cuidados de Deus. Estes homens aqui são homens que Deus já conseguiu convencer a passar para o caminho estreito.
Esses homens aqui são homens de conversão, ou seja, já saíram daqui e vieram para cá. Não significa que agora Deus vai pegar esse pessoal e vai matar esse resto. Não, Deus continua chamando. As pessoas que estão no caminho largo são pessoas filhos de Deus, que Deus ama. E Deus continua chamando, Deus continua lançando a sua voz sobre eles. Deus continua dizendo: meu filho, vem para mim, volta. Acorda tu que dormes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus continua lançando a sua palavra sobre eles, e eles continuam teimosos, orgulhosos e vivendo a carne. Esse pessoal continua, nós não, nós viemos para o caminho estreito e já estamos vivendo uma espiritualidade profunda, num vínculo e numa amizade com Deus, ou seja, nós já estamos no redil, nós já estamos sendo guiados pelo nosso pastor chamado Jesus Cristo. Esse pessoal que continua aqui, Deus continua chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu vou chegar ali onde o Xavier quis chegar. E Deus continua chamando, e Deus continua chamando. E eu estava aqui, quantos carnavais eu já passei, até mesmo com vontade de ir para Santos, né? Não cheguei aí, graças a Deus, porque talvez ia morrer lá. Mas o meu sonho era o Carnaval de Santos, porque diz que é o carnaval de maior orgia no Brasil, né? Alguns bailes lá diz que dali sai até filme pornográfico, William Burchard, né? Um dia Deus me chamou, eu estava nesse caminho do carnaval, da festa da carne. Um dia Deus me chamou, e teve um belo dia que eu ouvi a voz de Deus. E hoje faz 13, 14 anos que eu estou sem ir para esse mundo aqui. Porque felizes daqueles, diz a palavra de Deus, o livro da sabedoria, felizes daqueles que ouvem a voz de Deus, o chamado de Deus. Ontem o Alessandro, antes de ontem eu encontrei o Alessandro na rua, até falei para vocês aqui, né? E eu falei de Deus para ele, as lágrimas até desceu, porque ele tem um coração dócil, mas a carne ainda não deu tréguas. Você sabe quando a carne não larga, a carne está agarrada ali, ó, e não vem para Deus. Gente, existem milhares de pessoas no caminho de Deus, homens e mulheres espirituais. E existem ainda milhares de pessoas no caminho do mundo, homens carnais, vendidos ao pecado, escravos do pecado, vivendo as paixões do mundo. Esse mundo conduzido pelas trevas, por Satanás. Deus continua chamando, Jesus continua gritando ao longe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Vinde a mim, eu vos darei alívio. Sai daí. Jesus continua gritando, Jesus continua dizendo: eu te amo. Aqui você encontra consolo, você encontra amigo, você encontra um pai. Não é Deus, não. Eu não vos chamo nem mais de filhos, mas de amigos. Você vem para ser filho, e filho é amado. Deus não quer que a gente venha para cá para sofrer, para sofrer lá, para apanhar, não. Aí, Xavier, esse povo continua usando droga, continua bebendo, orgia, fornicação, bebedeira, libertinagem, as obras da carne. Gálatas 5,19. E continua, e Deus chama, e a pessoa ouve a palavra, a pessoa vai para a igreja, quando vê,
A pessoa vem até no meio do caminho e volta para o mundo de novo. Porque a pessoa até atendeu o chamado de Deus, mas a hora que a coisa subiu, ele voltou porque deu tesão. A hora que deu tesão, ele já não aguentou mais. A pessoa começou a atravessar a ponte do joio para o trigo. A pessoa começou a largar a carne, mas olhou para trás. E quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Olhar para trás significa, que vontade que dá. A conversão que estava começando a acontecer, o batismo que estava começando a acontecer, que estava começando a nascer um homem espiritual, talvez por conta de uma pedra, talvez por conta de um cheiro, talvez por conta de uma desgraça que aconteceu na vida, a pessoa voltou para o mundo de novo. E aí, digamos que aqui tem 20 milhões de pessoas no caminho do mundo. Digamos que 1 milhão veio para cá e está com Deus e converteu e agora se vinculou e praticou o 12º passo e teve o despertar espiritual, encontrou Deus na vida dele e disse: agora eu quero ser, agora eu sou de Deus, porque Deus é comigo, quem será contra mim? Porque uma pessoa, quando encontra Deus, ele encontra esse grande versículo na vida dele. Ele começa a viver isso. Ele não começa a falar isso não, porque falar isso não adianta nada. Ele começa a viver isso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele começa realmente a viver isso. Mas ficou 19 milhões aqui, no caminho mundano, do tesão, da bebedeira, da orgia, da fornicação. O que a gente vê que esse pessoal é? São pecadores? Nós que viemos para cá também somos, porque os pecados que eles praticaram, nós também praticamos e continuamos a praticar às vezes, porque nós continuamos na mesma carne fraca. Aqui tem um hominho de carne fraca. O hominho que veio para cá, a carne é a mesma coisa, é fraca a mesma coisa, o pecado continua a mesma coisa. Gilberto, então qual é a diferença dos que são de Deus dos que não são de Deus? Acontece que esses aqui ouvem a sua voz, a voz da sua mente. Esses aqui continuam acompanhando a serpente. Esses de cá já passaram a viver a voz de Deus. Esses de cá passaram a ouvir a voz do pastor. Esses daqui continuaram a ser desobedientes. Deus fala, Deus chama, Deus fala, Deus... Tá vendo que tem gente que fala assim, eu vim pela dor? Por que veio pela dor? Porque não veio pelo chamado. Veio porque quebrou uma perna, veio porque o fígado tremeu, veio porque a coisa apertou. O Elvis ali deu testemunho no sábado pra gente. Veio porque a saúde apertou. Mas não veio pelo chamado. E é diferente? Não. Deus no meio do caminho vai acolher essa pessoa com todo carinho, com todo amor e dizer: meu filho, você passou por tudo isso à toa, porque eu já te chamei várias vezes, mas você não veio e eu te amo, eu preciso de você. Deus tem um chamado tão grande na nossa vida que às vezes é preciso a gente cair num buraco profundo aqui no mundo, né? Tem um testemunho muito bonito de um rapaz aqui em Campo Belo que ele morou no Rio de Janeiro, foi do tráfico de drogas, ele é da Renovação Carismática aqui, e ele dá um testemunho muito bonito que uma vez ele estava correndo da polícia e ele não teve outro caminho a não ser pular no esgoto para não ser morto. E a hora que ele pulou naquele esgoto,
e teve que se abaixar naquele esgoto. Ele ficou inteirinho, de bosta de cima a cabeça. Deus fez o chamado na vida dele. Ele olhou para ele e disse: eu sou isso aqui, que eu me afundei na bosta. Se lavei a mais que eu vou te limpar. Naquele momento ele sentiu, porque ele já tinha sido chamado. Ele já tinha te chamado anterior. Ele sentiu o chamado de Deus, que Deus já tinha feito para ele quando ele foi para a igreja. Mas mesmo tendo sido chamado, ele continuou com a serpente. Ele continuou nas trevas, ele continuou longe de Deus. Ele queria continuar no caminho da vida fácil, do dinheiro fácil. O testemunho dele é lindo, né? Que ele queria continuar no dinheiro fácil, porque ele era traficante, ele queria ficar rico, ele queria o dinheiro fácil. E Deus já tinha chamado ele já tinha ido para a igreja. Mas ele não deu conta de continuar na igreja, porque a igreja, o caminho era difícil, a igreja, ele fala que, como que eu ia ficar com Deus? Eu tinha que trabalhar para ganhar uma merreca, e aqui no tráfico eu ganhava uma fortuna. Era um chamado muito posto, era muito difícil de ser, eu sabia ganhar dinheiro fácil, como é que eu ia ganhar dinheiro? Agora, tem que procurar emprego, fazer currículo. O caminho estreito. Como é difícil seguir Deus. Mas quando ele caiu naquele esgoto, ele falou assim: não, aqui pode até ter dinheiro fácil, mas a vida é uma merda. E ele veio então, hoje ele dá testemunha aí, pai de família, tem 2 filhos maravilhosos, tem sua esposa, né? Aí ele fala: hoje eu encontrei a vida, né? E se ele tivesse continuado no caminho das trevas? Aí eu vou chegar na resposta do Xavier ali. Deus chama, Deus chama, Deus chama. Às vezes até pela dor você vem. De repente você volta. Deus chama, continua chamando. Vem, vem, vem. Você não vem. E se uma pessoa que falece, Xavier? E se uma pessoa chega no fim da vida dele aqui, da vida carnal? Será que Deus vai permitir que ele passe a obedecer a Deus depois que ele morreu? Durante a vida dele ele não obedeceu. Mas ele vai pagar primeiro, não? Ele vai pagar antes que ele sobe para o céu, não? Não. Ninguém paga pecado. Nós precisamos esquecer essa história de pagar. Ninguém paga pecado. O caboclo está pagando pecado. Não. Qual que é o único cordeiro que tira o pecado do mundo? Minha tia está no CTI, vai fazer 90 dias quase, tadinha. Está pagando pecado. Virou Jesus Cristo? Quem paga pecado é Jesus Cristo. O único sangue que foi derramado para pagar pecado é o de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso sangue você pode derramar ele gota por gota, que ele não tem valor nenhum. Porque o único sacrifício que satisfez a Deus, Deus ficou satisfeito com esse sacrifício, é o sacrifício do Filho. Quer dizer que se o caboclo cair num monte de bosta lá porque estava sendo perseguido pela polícia, ele está pagando pecado? Não. É pagando uma consequência. Ué, isso é... Quem planta, colhe. Né? Como que você quer errar e quer continuar? Os mesmos erros, as mesmas consequências. A gente não aprendeu isso no livro do NA? O NA trabalha isso demais. O AA não. O NA trabalha. O Narcóticos Anônimos trabalha demais essa frase. Os mesmos erros, as mesmas consequências. Né? Qualquer um de nós aqui, se for por mesmos erros, as mesmas consequências. Você acha que o Marquinhos voltar para Campos Gerais, ter os mesmos amigos, a mesma vida, a mesma farra, viver a carne, a mesma coisa, vai ter uma vida diferente? Não, daqui a pouco está precisando de medida protetiva, a mesma coisa. Não é? Muda nada.
Mesmos erros, as mesmas consequências, né? Então, qual que é a consequência final desse pessoal que foi chamado e não veio? Foi chamado e não veio. Ou foi chamado, veio, mas não quis, talvez, entender ou estudar direito. Ou veio, e daí a falha da igreja, muitas vezes, porque o que a igreja faz? A igreja leva a pessoa para a igreja, mas não converte a pessoa, não ensina a pessoa. Por que a igreja católica é considerada uma igreja fria? Porque a igreja oferece a missa para a pessoa. A missa é uma conversão. Quem entendeu a profundidade da missa, a missa ela tem uma conversão dentro dela. Mas tem gente que chega lá, ou não sei. Eu fui assim durante 20 anos da minha vida. Fiz isso durante 20 anos, que eu chegava lá, pegava o folheto e respondia. Pergunta e resposta. E você não precisa saber a resposta, não está escrito. É só ser leitura, praticar a leitura. Livro, a missa, dependendo da forma como você vai nela, é praticar a leitura, né? O padre pergunta, você responde, mas você não sabe o que você está respondendo. Isso não adianta nada. Eu fui 20 anos da missa, não tive libertação nenhuma. A carne continua a mesma. Saía da igreja doente para beber, né? Para trepar, Quantas vezes eu fui aqui à missa na vila, porque o padre aqui fazia a missa em 5 minutos. E também você não entendia nada, porque ele era lá da Europa, sei lá. Né? Padre Egídio, amém. O uísque já estava dentro do carro. Para que ir à missa? Porque a gente, na ignorância da gente, achava que se você fosse à missa, você já tinha feito o encontro com Deus. Como às vezes tem gente que acha que só de ir para a igreja já fez o encontro com Deus. Encontro com Deus não é ir para a igreja. Você pode ir para a igreja. Eu fui 20 anos da minha vida, não adiantou nada. Encontro com Deus é obediência a Deus. Encontro com Deus é você saber que Ele entrou. Eis que estou à porta e bato. É saber que você encontrou um Senhor na sua vida. Agora Ele manda, você obedece. É negar o mundo. Você tem que negar. Não existe uma pessoa que encontre com Deus e não negue nada. Isso não tem encontro com Deus. Para você encontrar com Deus e saber, se o Elielso quiser saber, Gilberto, eu já encontrei com Deus. A pergunta não é perguntar para o Elielso, você já encontrou com Deus? Ele talvez vai dizer, sim, eu já encontrei com Deus. A pergunta é, e você negou o quê? O que você tem negado na sua vida? Porque se você não tem negado nada, você não encontrou com Deus. Porque não existe um ser humano que encontre com Deus, que não é colocado no redil e que tem que seguir a voz do pastor. Porque se você de fato encontrou com Deus, você agora tem que passar a ser obediente. A palavra crer significa obedecer. Se você encontrou com Deus, o caminho agora não é o seu mais. Mas é um caminho que você vai ser imposto para você caminhar. É ali. E mesmo que a sua carne não queira ir para ali, quer ir para o carnaval, mas você tem que ir para ali. Esse é o encontro com Deus. Encontrar com Deus, não existe um na vida que encontrou com Jesus e que não mudou de vida. O homem que mendigava à beira do caminho mudou de vida. Os leprosos, os 10 leprosos que Jesus curou, um só voltou para agradecer e seguir Jesus, mas os 9 foram curados. Toda vez que você tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Você passa a ser um homem novo.
Não existe um ser humano que passa por Jesus, a não ser que você passe desapercebido, mas se você encontrar com Ele, por isso Ele diz que eis que estou à sua porta e bato. Se deixar eu entrar, cearemos junto, eu contigo, você comigo e nós no Pai. Porque vai ter transformação. Ir para a igreja só não vai resolver nada. Muitos aqui nesse caminho hoje que vivem o mundo, o sexo, a droga, a orgia, vão para a igreja. Vão ou não vão? Muitos vão para a igreja. Vão chegar lá e vão pôr o joelho no chão. E talvez muitos vão se sentir assim: nossa, Senhor, tende piedade de mim porque pequei contra vós. Né? Porque toda igreja tem um momento de profissão de fé, de confissão lá, de pedir piedade, pedir perdão para Deus. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. E muitos vão se colocar de joelho, às vezes até com ressaca ainda. Aí eu pergunto: converteram? Aquela missa, aquela cinza que vai passar hoje, a Igreja Católica hoje passa cinza na cabeça de todo mundo, e a Igreja Católica passa a cinza e o padre, o ministro vai lá e convertei-vos e crede no Evangelho. Aí passa a cinza lá, convertei-vos e crede no Evangelho. É missa de conversão, é missa de chamado. Pepa, convertei-vos e crede no Evangelho. Gilberto, mas qual que é o significado da cinza? A cinza é para você. O Evangelho de hoje, na missa, provavelmente, vai ser aquele: tu és pó e ao pó voltará. Você não vale nada, você é uma merda. Por isso, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, Deus está fazendo um chamado para a pessoa converter e crer no Evangelho. Quantos vai receber essa cinza que o ano que vem está no carnaval, a mesma coisa? Ou nem não esperar o carnaval, não. Já está comprando fantasia para o baile da Aleluia. Velório do boi. Velório do boi. Né? O que adiantou a igreja? A igreja não converte ninguém, porque se a igreja convertesse, eu fui piolho de igreja. O senhor já foi confessionário quantas vezes? Nossa Senhora, que pergunta linda! Já Quantas vezes eu já cheguei para o padre, né? Confessionário não é só no Big Brother, não, na igreja também tem. Pois a igreja manda, a igreja é maior do que eu, se a igreja manda eu confessar, eu tenho que confessar. E chegava lá e a gente escolhia um padre meio surdo, né? Uns veinhos que não escutava nada, aí você falava baixinho. Tá, posso fazer uma pergunta? O senhor disse só vai saber responder, mas tem muita gente aqui que não sabe. Após a gente falar, padre, lá o que a gente fez, deixou de fazer, está lá do outro lado, a gente não está vendo ele. Aí uns quadradinhos assim. Qualquer palavra que ele fala, para quem já confessou aí, vamos ver se lembra. Qual palavra que é? Vais e não peques mais, que está na Bíblia aí. Não é. Absolva os seus pecados. Eu absolvo os seus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você rezar uma confissão. Gente, a confissão, a gente cansou de fazer uma confissão, mas não foi essa aqui, ó. Porque aqui, tá vendo como que tá aqui? Confesso os meus pecados para renascer. É o que a gente fala de propósito de emenda. É o que Jesus falou para pegar chama lá, João? Madalena, né? Para prostituta lá. Uai, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, emenda, converte, muda de vida, cria juízo, né? E não é criar juízo no sentido de porque homem nenhum no mundo, por exemplo, a cabeça do Elvis e a minha cabeça
nós nunca vamos mudar na vida. Pensar que um ser humano vai mudar a cabeça dele, de que jeito? Pois os neurônios que estão aqui dentro, o fichário que dá aqui dentro, nós já temos um fichário aqui dentro aí. Tudo que eu conheço já está armazenado aqui. Eu já conheço prostituição, eu já conheço, tudo já está armazenado aqui, né? A gente não vai mudar o juízo da gente. Por isso eu preciso de um poder superior que me manda eu arquivar esse fichário, leva isso para o arquivo morto. Tudo que o Elvis sabe tem que ir para o arquivo morto e vai nascer um arquivo novinho. E esse arquivo agora é o Evangelho. Esse arquivo agora é um arquivo novo. O que você sabe tem que ir para o arquivo morto. Lá no fórum, um processo termina, vai para o arquivo morto. Lá no cartório tem arquivo morto, ou seja, aquilo ali está morto. Que dia que nós já... A conversão nada mais é do que empurrar o que a gente sabe com o arquivo morto e deixar a mente limpa para um Deus entrar e mandar e conduzir. Isso é conversão. Conversão é humildade. Eu sou ir aí dizer assim, eu não sei mais nada, minha mente está limpa para a entrada de Deus, para a chegada de Deus. E a partir do momento que a mente do Soiraí ficar limpa, Deus chegar, Deus agora vai ocupar o trono e vai dizer, é por aqui. E o Soiraí vai colocar os passos dele, o corpo, a carne, a serviço de Deus. Por isso que o homem convertido, a carne se torna serva de Deus. Você se torna servo de Deus. Essas mãos são servas de Deus, elas só servem para coisas de Deus. Por isso que hoje o padre vai enfiar a mão na cara do sujeito lá e vai dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Ué. Aí tem tem uns que chegam lá na porta da igreja, bate lá na sacristia e fala, tem cinza? Pessoa que é cinza. O meu filho, essa cinza é a mesma coisa que você... Aquilo ali é cinza, pode... Aliás, aquela cinza está muito mais próxima do que a que o padre vai enfiar na cara da gente. Por quê? Porque aquilo ali é podre, ó, e a nossa cinza é podre, cheira mal. A nossa cinza fede, né? E tá cheio de bicho, de micróbio. Essa é a cinza, né? Pô, gente, é muito simples da gente entender. Igreja não vai converter ninguém, missa não vai converter ninguém. Gilberto, o que converte? O 12º passo, o raio branco, é você saber que você precisa de um Deus na sua vida. Você precisa de um governo na sua vida. O Elielso não pode a esposa dele mandar nele, mas nem ele próprio mandar nele. O que ele sabe, arquivo morto. Mente nova para uma vida nova. Deus vai entrar com o Evangelho. Deus vai entrar com a palavra. Ama, meu filho. Seja bondoso, seja caridoso, seja dócil, seja amável. Anuncie a minha palavra. Leva o meu reino para frente. Espalhe o meu reino de Deus, né? Lá no seu trabalho, seja dócil, seja obediente ao patrão. Está escrito aqui, né? A palavra de Deus tem os conselhos. Seja dócil, seja eficiente, seja amoroso, seja um bom pai, seja um bom filho, seja um bom marido. Maridos, amai vossas esposas. E a palavra de Deus vai nos instruindo, porque tudo que o Elvis sabe, arquivo morto. Tudo que o Soiraí sabe, do arquivo morto do Soiraí vai ter que ser grande, né? Tem que ser um armário bem grande, mas não vale nada tudo que ele sabe. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi no mundo, o Marquinhos, naquele Campo Gerais, daquele tamaninho, você já imaginou ele ter que começar do zero? Amigos novos,
pessoas novas na vida dele, porque Deus não aceita ele andar com os que ele tem. Aquilo é arquivo morto. Ah, não, isso eu não vou largar meus amigos. Então esquece conversão, porque Deus não aceita você levar umas caixas para o armário e manter outras. Se você for levar umas caixinhas para o armário e manter outras, Deus não aceita, né? Por isso que existe uma diferença um pouco diferente do NA para o AA, né? O Alcoólicos Anônimos é muito mais espiritual do que o NA. O Narcóticos Anônimos, ele trabalha profundamente a abstinência. Lindo, maravilhoso. O Alcoólicos Anônimos, a doutrina dele é espiritual. A doutrina de Alcoólicos Anônimos é espiritual, porque começou com o Bill através do raio branco, através da conversão. É um pouco diferente do NA. O NA é mais seco, é para você não ser dependente químico, né? Quando o Bill descobriu quando o Bill disse que ele não tinha condições, quando ele assumiu que ele não tinha condições de parar de beber porque ele era impotente, nós aqui já sabíamos isso por sorteado, que nós nunca vamos dar conta de parar de beber. Bill então foi para o grupo de Oxford e ali nasceu o grupo de Alcoólicos Anônimos. Dentro de um grupo de Oxford, que era um grupo extremamente de fé. Lá eles praticavam 6 passos. Um deles era o amor. O caboclo que entrava ali era obrigado a amar. Não obrigado, mas para seguir o grupo tinha um passo lá que era o amor. Gente, igreja não resolve nada, no sentido de que nós precisamos dela, porque é lá que nós vamos encontrar o nosso pessoal agora. Uma vez convertido, com quem que você vai caminhar? Com os convertidos, né? Pelo amor de Deus, não vai procurar. Daqui a pouco a gente quer. Aí você está convertido. Já pensou se você está convertido, né? Tá o Gilbertão lá. Aí segunda-feira de carnaval, eu vou lá para a pracinha e estou misturado com cantil do lado, né? O outro com chapelão já indo para não sei nas quantas, e eu lá no meio falar: vai ficar com Deus? Nossa carne é fraca. Portanto, esses que ainda continuam no mundo, gente, estão sendo chamados. Deus os ama, Deus tem todo o amor por eles, porque nós também já fomos do mundo. Deus continua chamando, e eu tenho que perseverar para eu perseverar no caminho do Senhor, porque senão eu corro o risco de ter uma queda e cair aqui de novo, né? E feliz do Xavier que teve uma queda, caiu aqui, mas já voltou para o caminho do Senhor. Feliz do Xavier não, é porque prova que ele é de Deus e que Deus tem um amor muito profundo e que ali existe uma mistura entre o homem e Deus, porque senão o Xavier, do que ele passou e o que ele já tinha ido há muitos anos, só que nem isso que aconteceu na vida dele foi capaz de tirar ele do amor de Deus, o que prova que ele é profundamente de Deus, e a única coisa que ele está provando agora são as consequências, e essa ninguém tira do homem. As consequências ninguém tira, gente. Ninguém tira. Se você tem uma prova e você não estuda, não adianta você rezar 60 Ave Maria. Você vai tirar 0. Não, isso é bobagem, né? Se você põe 180 no carro, não adianta você ir rezando Pai Nosso com 180 não, que o trem vai arrebentar mesmo, né? Isso aí é plantou, colhe mesmo. Isso não tem conserto, isso é a história da vida. Você nem precisa de Deus para a gente saber disso, não. Isso aí nossos pais já disseram para a gente: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso aí nem está na Bíblia não, mas isso aí já é ditado dos antigos, e os antigos não errou. Não sei o que esse povo para trás tinha aí, que, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Tá vendo o Elvis dar o testemunho que a família dele não quer que ele anda com certas pessoas mais? Porque a família dele é uma família forte, firme, né?
Com quem que você anda? Com quem que você está andando, né? Pelo amor de Deus, né? Aí ele chega em Boa Esperança. Não, agora eu sou convertido. E vai misturar com esse povo? Esse povo morrer para lá, ué. Para lá, ué. Ah, mas eu não tenho que converter eles? Ah. Será que isso não é lábia do capeta, não? Você vai lá naquela casa lá para converter o cidadão? Ah, deixa o outro ir, ué. Será que Deus não tem outro para mandar, não? Tem que ser eu. Isso é lábia do demônio, para que você vá lá. Isso é lábia do capeta para você. Isso é armadilha do demônio. Tem hora que a gente tem que ter discernimento. Existem milhões de pessoas no mundo. Aí será que o demônio tem que mandar eu ir lá naquela casa para converter aquele povo? Ah, Deus vai ter outro jeito de chamar eles, hein? Não foram eles que me chamaram para conversar? Agora, por que eu tenho que ir lá chamar eles para conversão? A não ser que você sinta um desejo muito forte no coração e vá para o seu líder espiritual e converse com ele e talvez chame alguém para ir contigo, né? Porque aí é diferente, né? Mas, gente, por favor, nós temos hoje motivo de muita alegria, porque nós somos homens espirituais e não carnais. Porque nesse carnaval, o demônio saiu com o rabinho no meio das pernas. A vitória de Deus na nossa vida. Lógico que isso são 3, 4 dias. Mas é por aí que a gente já vai dizer, porque nós fomos tentados sim nesse carnaval. Eu fui tentado. Nós fomos tentados sim nesse carnaval a viver a festa da carne. E nós permanecemos com Cristo, obedientes a Ele, dizendo, fica quietinho. Ah, mas e quando eu sair daqui? Você vai sair homem espiritual, não preocupa não. Se Deus é por você, se Deus é por mim, quem será contra nós? Quem vai ser o demônio para nos derrubar agora, se eu estou com Deus? Cai 10.000 à minha direita, 1.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Nós somos homens espirituais. Vamos proclamar isso na nossa vida de 15 em 15 minutos. Eu sou um homem espiritual. Não tenha vergonha de proclamar isso, por favor. Assume essa certeza na sua vida. Porque eu já assumi na minha. Eu sou um homem espiritual. Gilberto, mas você não está correndo o risco de estar muito orgulhoso, de pensar que você já é um homem espiritual? Ué. Então, se eu não for um homem espiritual que passei chupando o dedo, esse povo aí é o quê? Lógico que nós somos homens espirituais, nós passamos chupando o dedo. E olha que nós somos doentes por aquilo lá. Aquele povo só usa a bebedeira que eles entraram aí para curtir. Nós somos doentes, nós passamos chupando o dedo. Nós somos homens espirituais. Pode bater no peito e dizer, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu estou aprendendo a ser do Senhor. Eu estou aprendendo a viver com o Senhor. E ficar do lado do Senhor. E obedecer ao Senhor. E eu estou aprendendo a negar o mundo. Olha, Senhor, eu estou quase pronto para ser batizado. Porque eu estou negando o mundo. E eu quero continuar negando o mundo, Senhor. Eu quero continuar dizendo não para o mundo. Porque eu quero viver essa vida que está dentro de mim. E não essa vida que se apresenta de fora de mim como matéria, né? Como algo que é material. Né? A bebida é material, o sexo é material, tudo é material, tudo se apalpa. Eu quero viver aquilo que não se apalpa, aquilo que não se pega. Esse é o espiritual. Nós somos homens espirituais, gente. Tenha certeza disso hoje aqui. Todos nós aqui somos espirituais. Aqui existe um grupo de espiritualidade muito forte. O Espírito Santo de Deus hoje está passeando em todos nós. Hoje é a quarta-feira mais alegre dessa comunidade. E o dia mais triste para o demônio. O dia mais triste para os espíritos imundos que esteve aqui e continuam aqui. Por isso estão furiosos. Mas vamos todos nós dizer para o demônio, olha, Deus é por nós. Você jamais vai conseguir combater o Deus que está conosco. Porque se Deus está aqui,
como que eu vou ser derrubado? Eu não estou sozinho, eu não estou só, eu sou um homem espiritual. O que significa um homem espiritual? Um homem que caminha com Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Você só não tem mais os seus pensamentos, né? Esses foram para o arquivo morto. Mas você tem Deus no coração. As suas ideias vai ter que ir para o arquivo morto. Tua mente está limpa. Por isso que você entra em paz. Está vendo o que é a paz? Quando a pessoa fala assim, eu estou em paz. O que significa a paz? A paz significa que você não precisa de remédio para dormir. Porque todos os seus pensamentos, não adianta você pensar, eles foram para o arquivo morto. Né? Não tem valor. O que vale na nossa vida agora é a palavra de Deus. Amém? Amém.